Olá, meus queridos cosmonautas, tudo bem com vocês? Olha só, cabelo curtinho, bonitinho, e ficar bonitinha, né? O cabelo cresce, fica cheio de ponta, aí eu falo, não, corta. Gente, antes de falar do assunto de hoje, gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando o curso de projeção astral que eu estou colocando no canal, tá? Eu só peço para quem tiver dúvida, realmente, abra o coração, coloca a mensagem lá nos comentários que eu respondo, tá, pessoas? Respondo mesmo. E peço também aí para compartilhar, faz aquele agradinho, né? Toca no sininho, compartilha com os amiguinhos e se torne aí mais um cosmonauta, se inscreva no canal. Tem muito assunto. Hoje eu vou falar de um assunto clichê. Nossa, que clichê, né? Aquela famosa frase que ficou muito clichêsada, assim, nos meios filosóficos, enfim. E ficou muito esquecida também, que é aquela frase, todos somos um. Tem até desenho animado falando disso. Quem já viu aí Disney sabe do que eu tô falando. Todos somos um. É uma frase que tem um sentido muito amplo, porém ela tem um sentido muito forte que muitas pessoas não conseguiram entender e não entendem até hoje. Pasmem, gente, tem gente que não sabe nem quem foi Adolf Hitler. Imagina saber quem é, o que é física quântica. Mas eu vou falar sobre física quântica hoje. O quanto ela está dentro da nossa vida, da nossa rotina, da nossa realidade, do mundo extrafísico, do mundo, enfim, tá? Eu quero falar desse tema porque eu tô tendo muitos insights. Vou voltar a falar também de relatos de projeção astral, não me esqueci disso. Tem relato meu também no próprio curso que eu tô fazendo, eu falo, eu acho que tem uma aula que eu criei, porque essas aulas já foram gravadas, tá, gente? Que eu chego a falar de relatos de projeção astral, tá? Mas isso não foi esquecido. Gente, para falar sobre esse tema, né? Todos somos um, sobre esse assunto. Eu preciso falar de um personagem, eu preciso contar uma história para vocês. E esse personagem, considerado o personagem principal, ele tem vários nomes. Aqui eu vou destacar dois, tá? São os dois principais que no momento está dentro do nosso entendimento. Eu sei que o segundo nome que eu for falar, ou melhor, o primeiro nome que eu for falar, a maioria não vai entender o que é isso, mas eu já explico, tá? O segundo nome que eu for falar, o pessoal vai falar, agora eu sei do que você tá falando, tá? Eu vou falar do vácuo quântico, tá? Ele também é chamado de Deus. O que é o vácuo quântico? O vácuo quântico é a origem de toda essa realidade. O vácuo quântico vamos dizer que seria a energia imanente no universo. É aquela energia que se molda, tá? Então, tudo para existir necessita desse vácuo quântico. Esse vácuo quântico é a consciência primordial do universo. É a consciência que abriu todo esse campo de realidade. Foi testado em laboratórios N vezes por físicos, por cientistas, que para uma matéria se manifestar, para um átomo sair de um lugar e ir para outro, se movimentar, teve a necessidade de uma consciência, teve a necessidade de um observador, de uma pessoa, de um alguém, né, manifestando a vontade. Porque enquanto não se manifestava a vontade, aquele átomo não saía do lugar. Nada acontecia. Então, N experimentos comprovaram essa tese, essa ideia, essa hipótese, essa loucura. E isso quer dizer que, para tudo isso se manifestar, uma consciência teve que colapsar, né? Os físicos falam, né? Colapsar a onda, colapsar o estado de onda, enfim. Você pode falar da forma que você quiser. Teve que pensar, teve que manifestar a vontade. Então, o vácuo quântico é a consciência que manifesta a vontade. Deus.
né? Mas aí a gente vai falar de religião? Não, eu tô totalmente distante de religião, gente. Aqui o assunto é totalmente diferente, não é teologia, não é religião, não é pragmatismo, é consciência, tá? Então, todos somos um. Quem é esse um? Ou o que é esse um? É o vácuo quântico. O vácuo quântico, quando ele estava criando, né, quando ele estava manifestando a sua criação, criando o universo, as estrelas, os planetas, ele sentiu necessidade de viver o seu propósito, a sua sabedoria. Porque Deus, ele é tão sábio, ele tem tanta sabedoria, que ele precisava colocar aquela sabedoria em prática. Só que aquela sabedoria, em tese, não era sabedoria, era informação. Então Deus, ou vácuo quântico, você pode falar da forma, pensar da forma que quiser, ele tinha muita informação. E isso deixava ele perfeito. Todas aquelas informações que ele tinha dava a ele a divindade, o semblante de perfeição. Só que ele precisava manifestar essa informação, transformar essa informação em sabedoria. E como é que a gente transforma informação em sabedoria? A gente aprendeu isso na escola. Isso mesmo, passando por experiências. E como é que ele ia fazer isso? Ele precisava se materializar. Mas ele era uma consciência tão grande e ele precisava viver tantas realidades ao mesmo tempo que ele se subdividiu em partículas e criou novos seres, a sua imagem e semelhança. Existe alguma particularidade nessa frase aí? Estão reconhecendo alguma coisa? Jesus já falava disso há 2000 anos, só que ele falava de um linguajar apropriado para a época. Né? Hoje a gente não precisa mais disso. Hoje a gente tem dicionário, a gente tem internet, a gente tem tecnologia. A gente não precisa mais falar de uma forma bíblica e nem religiosa, porque isso não é religião, isso é realidade. Então, quando Jesus falou, vós sois deuses, era exatamente isso que ele estava querendo passar para nós. Nós somos partículas, somos consciências subdivididas de Deus. Então nós somos Deus. Olha que bacana. Mas aí vocês vão falar, nossa Vanessa, se a gente é Deus, então por que a gente mata? Por que a gente tem ódio, raiva, rancor? Porque quando Deus decidiu se manifestar na matéria para viver experiências, quando você vive as experiências com muita sabedoria, qual que é seu grau de evolução? Você já está evoluído, então você não precisa. Só que tem um porém. Deus queria colocar a sua sabedoria em prática, então ele precisava aprender. E para aprender, o que você tem que fazer? Você tem que esvaziar um copo que já está cheio. Porque o aprendizado ele vai caber num copo vazio. Então o que ele fez? Ele esvaziou esvaziou entre aspas, tá? Eu tô falando de uma forma metafórica, mas é exatamente isso. Ele esvaziou a sua consciência para se preencher de novos aprendizados. Então nós viemos para este planeta como folhas em branco. Calma. Vivendo vidas e vidas e vidas e vidas. E esquecendo a vida anterior, vamos viver essa. Aí a gente parte dessa, vamos para a próxima. A gente esquece dessa vida para poder caber o aprendizado, gente. Copo cheio não cabe aprendizado, então a gente tem que esvaziar. E foi isso que Deus fez. Só que o que acontece? Existe uma coisa chamada ego. O ego, vamos dizer que ele permeou a essência. Ele escondeu a essência. Ele se mostrou assim de uma forma como se só existisse o ego. Então, para nós que estamos inconscientes da consciência maior, nós estamos inconscientes da existência de Deus, viu? Pensa que não, mas estamos. A gente acha que só existe isso aqui. E só existe ego. Quando nós nos individualizamos, o ego tomou conta. Aí veio ciúme, inveja, dor, raiva, sofrimento, rancor. Tudo isso porque o ego, ele é o nosso instinto de sobrevivência. O ego, ele é animal, a essência é divina. Então,
Quando nós nos materializamos, nos tornamos animais, o ego tomou conta. E por isso que quando nós vivemos energias negativas, pensamentos negativos, manifestações negativas, nós estamos vivendo a ausência do bem, porque Deus não criou o mal, só criou o bem. Então nós ficamos ausente do conhecimento divino. Nós ficamos ausente da realidade, porque isso aqui não é realidade, é uma matriz, tá? Então, foi isso que aconteceu quando o vácuo quântico se individualizou. O ego tomou conta. E o que nós precisamos fazer para evoluir? Nós precisamos, de alguma forma, aceitar as nossas sombras, aceitar que nós somos propícios a cair nos tropeços do ego, porém, nós temos que acessar a nossa essência. Quanto mais você se olhar para dentro, mais você expande. A expansão é de dentro para fora. Deus, quando expandiu o universo, quando ele manifestou, ele criou de dentro para fora. Tudo emergiu dele. Gente, vácuo quântico. Imagina um vácuo quântico como se fosse uma tela enorme, só de energia. E tudo saía dali. Porque uma consciência que estava ali nos bastidores observava tudo e fazia emergir. Então, nós emergimos desse vácuo quântico. Tudo é criação. Aí eu falo com vocês a respeito disso. Já foi 11 minutos. Por que nós competimos? Depois de saber toda essa informação, a competição, a luxúria, o ego, eles caem água abaixo. Por mais que seja difícil sair desse sistema, se sobressair dessa matrix, a gente começa a ganhar entendimento de que nada disso aqui funciona para a nossa evolução. Muito pelo contrário, estagna. Então a gente tem que viver uma era de luz. A era de luz é essa, é a expansão. É você saber que não adianta competir. Porque se a gente faz parte do todo, se a gente é o todo, pensa, Deus vai competir com ele mesmo? Se nós somos deuses, Deus vai competir com ele mesmo? Não tem lógica. Deus vai ter inveja dele mesmo? Vai ter ciúme dele mesmo? Vai querer matar ele mesmo? Não tem lógica. Então, o sentido de competição, essas guerras, essas bombas que são criadas, cai por terra abaixo. Por quê? Porque nós descobrimos a nossa real natureza. E a nossa real natureza, ela é altruísta, ela é transformadora. Para eu me transformar, eu tenho que transformar o outro. Então a gente tem que entrar numa era de altruísmo. Eu sei que o sistema, o emprego, o vizinho, a família, te coloca no sistema de Android. Ou seja, você tem que viver aquela vida, né, pegar aquela fila do banco, viver aquela vidinha de Android, né, de robozinho, celularzinho, televisão, novela, jogo de futebol. A gente está nesse mundo vivendo essa experiência, mas se você viver essa experiência com a mente altruísta, muita coisa já começa a mudar na sua vida. Você pode competir, mas se você estiver competindo e no seu coração aquela competição para você no fundo estiver sendo altruísta com o próximo, você vai revolucionar, tá? E é muito difícil hoje em dia. É muito difícil. Se você começar a querer ser altruísta com o próximo, a querer deixar de competir, você é jogado do sistema. Você é descartado, porque você não vive o sistema Android, você não vive o sistema robótico, você não vive o que eles querem que a gente viva, tá? Então, quanto mais você conseguir despertar para o altruísmo, mais você vai expandir a sua consciência e mais você vai conhecer a Deus, a quem de fato é Deus, tá? E mais você vai conseguir quebrar a barreira do ego. É esse o nosso objetivo coletivo. Quebrar a barreira do ego. Viver o altruísmo.
Por mais que você esteja num sistema capitalista que tem que competir para ganhar dinheiro, não compita com emoções negativas. Compita, vamos dizer assim, viva o sistema sem pertencer a ele. Não pertence ao mundo, pertence a Deus. E quanto mais cabeças e mentes você conseguir abrir com essa ideia de altruísmo, melhor para você. Vamos viver esse desafio? Quanto mais você conseguir passar essa mensagem em frente, mais cabeças você vai despertar. Então eu peço para que vocês compartilhem com mais pessoas possíveis na sua volta, ao seu redor, no mundo inteiro, que você consiga. Não apenas a amigos, pessoas próximas, mas até o seu inimigo. Mande essas mensagens, mande essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, para que as cabeças, para que as mentes se abram para o que de fato é a realidade que a gente tem que viver nesse planeta. Tá bom? Fica aqui o meu abraço a todos vocês. Foi um videozinho até razoavelmente longo, 15, 16 minutos, mas consegui passar todas as informações do meu modo. E eu espero vocês no próximo vídeo. E não se esqueçam, tá? Curtam e não deixem de assistir os cursos que eu tô criando aqui de projeção astral, hein? Tem muito assunto bom chegando aí. Beijo, galerinha!